TV aberta São Paulo, Quality by Maracedo. Nós estamos aqui no consultório da doutora Carolina Almeida. Olha, é um programa que realmente é feito com muito carinho, com muito amor e de utilidade pública. Tivemos N mil ligações a respeito. Doutora Carolina, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mara. Tudo jóia. Seja bem-vinda. Muito obrigada e obrigada de abrir um espaço na sua agenda. Doutora Carolina Almeida, nós tivemos a semana passada e realmente, assim, as pessoas perguntando, por exemplo, tem muita gente que tem aquele dente que tem aquele espaço, principalmente aqui na frente, entre um e o outro. É Diastema. Diastema. Tem conserto? Tem como consertar ou é necessário fazer o quê? Tem algumas formas mais sofisticadas de resolver, mas também tem formas muito simples, como só uma restauração estética fechando o espaço, fica ótimo, ninguém vê, fica lindo. Mas, doutora, veja bem, porque é um espaço onde se enxerga, eu estou falando porque assim, houve alguns questionamentos, que, né, as pessoas desde a infância têm aquele espaço entre um dente e o outro e vai até a gengiva. Nesse caso, como que é feito essa correção? Pode ser feito ou tratamento ortodôntico, mas se tiver o freio ali em cima precisa ser removido, ou por restauração estética. E tem, Mara, às vezes o espaço é grande e você fala, meu Deus, não vai dar. A gente mede com um compasso e tal. Tem algumas técnicas de ótica mesmo para tirar a incidência de luz, para ele não parecer um mentex ali na hora. Mas fica muito bom. Eu tenho vários casos fotografados, inclusive, que fica excelente. Olha, gente, então você em casa que mandou para a gente essa pergunta na produção, tem como, e é algo assim, pelo que a doutora Carolina está falando, muito tranquilo, muito rápido. Então tem que realmente, requer passar por uma avaliação para verificar se tem o freio, se é necessário, né, entrar com um procedimento para esse freio, e aí sim, mas a correção me parece que é muito rápida, não é isso, doutora Carol? Tem a opção, se a pessoa tiver uma mordida certinha, não precisar colocar aparelho ortodôntico, porque a gente coloca uma balança, faz um planejamento para justamente conseguir olhar tudo. Mas se tiver a mordida encaixadinha, funcionalmente encaixada, e só a abertura estética na frente, a gente fecha com resina. Então entrou aqui com o diastema, sai sem na mesma hora. E algumas pacientes ligaram perguntando, mas olha, dá para fazer essa correção? Dá tranquilamente. Doutora, uma outra pergunta que nós tivemos também é aqueles dentes escurecidos. Eles escurecem por quê? Porque tem muito jovem, não pode nem dizer, olha, mas já adquiriu uma certa idade, já na melhor idade, o dente escureceu, foi feito canal. Não, tem pessoas mesmo muito jovens e que os dentes eles ficam escurecidos, acinzentados. Por que disso e como é a forma dessa correção? Tá, eu vou falar, vou começar de um outro parâmetro. O dente, a dentina que dá cor ao dente, ela é amarela e ela vai se depositando ao longo da vida. Então você vê que os idosos têm uns dentes mais ocres, bem amarelos, igual unha, cartilagem que cresce, essa dentina também cresce. Então o procedimento do clareamento vai justamente apagar esse amarelo e pode aparecer o substrato que está atrás, que pode ser branco, pode ser cinza e pode ser acastanhado. Então o clareamento, por isso que é bom planejamento, ele não é para todo mundo, porque se for apagar o amarelo e aparecer o castanho, para a pessoa não vai fazer diferença nenhuma, a menos que o substrato seja branco. Por isso que a gente não fala branqueamento, a gente fala clareamento, porque você pode clarear e não ficar mais branco. E isso é muito legal para a gente poder entender, porque senão a gente fala, poxa vida, mas olha, a minha vizinha foi e fez o clareamento e ficou tão branquinho e o meu não ficou. Isso é muito importante que a doutora Carolina está nos passando, porque cada um de nós, eu quero assim... quer dizer, por exemplo, o meu pode ser acinzentado. Pode ser acinzentado, mas se a pessoa quer mudar a cor, o procedimento para ela no planejamento já não é mais um clareamento. É uma faceta laminada, é uma lente de contato, é uma coroa, depende de como está a estrutura desse dente. Doutora, me diga uma coisa. Existe também agora, que é uma coisa que o pessoal tem usado bastante, como é que se diz? É aquela... Lente de contato. O que é isso? O que é lente de contato? A lente de contato, ela vai trazer um clareamento maior, porque é como se fosse uma unha que encapa esse dente, criando uma fachada.
com cerâmica. Então, é uma porcelana, é uma prótese. Você pode mudar cor, você pode mudar forma, alinhamento desses dentes. Inclusive, pode ficar mais claro do que a gente chegaria com clareamento dental. E isso, vamos supor, se eu tiver com os dentes em perfeita saúde, eu chego aqui no seu consultório, se eu não tiver que fazer nenhum canal, se não tiver absolutamente nada, eu já posso sair com essas lentes? A gente, como ela é feita em laboratório por causa da cerâmica, é feito o preparo, então uma sessão de preparo, depois numa segunda oportunidade a cimentação dessas peças. Então, não, é diferente da resina que chega, faz o procedimento e já vai embora, é um pouquinho mais demorado, mas, por exemplo, se comparando ao tratamento ortodôntico, infinitamente mais rápido, né? Em uma semana de intervalo, o tratamento está finalizado. Mas, doutora Carolina, eu estou fazendo perguntas que já tinham encaminhado para a nossa produção, então vamos supor, de repente eu quero fazer esse lente de contato nos meus dentes. De repente eu uso durante 2 anos e não quero mais. Isso tem algum desgaste, alguma coisa que não seja... por exemplo, eu fiz e de repente houve um desgaste nos meus dentes. O que a senhora pode dizer a esse respeito? Na minha opinião, é um procedimento que ele é duradouro. Não tem como tirar porque sofre um desgaste, sim. Imagina que você vai colocar essa lente de contato sem um desgaste. Você vai estar criando um volume a mais, né? Então fica bicudinho. Então esse desgaste ele é necessário para entrar num alinhamento e harmonia. Então isso acontece. Não é uma coisa, um sapato não gostei e troca. Tem que ser muito pé no chão, ter planejamento, fazer todos os exames antes, um mock-up de prova, gostou, não gostou, porque realmente é uma mudança definitiva. Muito bom a gente falar a esse respeito, porque às vezes a gente tem os dentes lindos, maravilhosos, basta realmente cuidar, ter uma perfeita saúde, né, uma saúde bucal bacana, pode ficar com dentes lindos. Quando faz a opção para fazer essa lente de contato, a doutora Carol, ela vai colocar os prós e os contras, né? Porque não é algo que você coloca hoje e de repente fala assim, não, eu quero tirar essa lente. Então, realmente uma questão de vir, de bater um papo, de falar sobre você, com o que você trabalha, porque é uma coisa definitiva, não é algo assim, eu coloquei de repente essa lente hoje, passou 1 ano, cansei, gente, cansei e não quero mais. Não, então, requer realmente passar por essa avaliação, sabe, e saber da sua necessidade real, porque, olha, depois você não pode pedir, olha, doutora, tira, isso aqui eu cansei disso aqui, é impossível, não é isso? É como se fosse uma cirurgia estética, por exemplo, uma bichectomia, que a gente tem feito bastante também, para diminuir e marcar mais essa linha do rosto. Tem umas bolas de gordura aqui que chama as bolas de Bichat e a gente remove essas bolas afinando esse rosto. Então é um procedimento definitivo? Porque depois a gente não consegue colocar isso de volta. E na lente de contato, nesse procedimento estético, também é um procedimento definitivo. Então vai de como a paciente está se sentindo, o que ela quer melhorar na autoestima, tem que ter uma avaliação prévia para tomar esse passo, ter essa decisão. E uma avaliação, como ela faz aqui, realmente criteriosa, gente. Sabe, o que eu acho bárbaro é que aqui você vai, eu quero, mas eu quero até quanto? Ela vai explicar exatamente como vai ocorrer o planejamento, sabe, o processo. É lindo, é maravilhoso, mas você não pode, de repente, amanhã mudar de ideia. Como você põe uma prótese de mama, amanhã fala, não, eu quero tirar essa prótese que está, uma prótese de 500, quero colocar uma de 250. Não é assim, porque existe realmente um desgaste no seu próprio dente para a colocação dessa lente de contato. Então, isso, pense bem, marque sua avaliação, para depois falar, poxa, fica lindo, né? Fica maravilhoso, doutora. Fica maravilhoso. Hoje já tem muito mais tecnologia. Antigamente eram as facetas laminadas que esse desgaste era maior. Hoje o desgaste é muito pequeno, mas ele ainda existe. Tem ligado algumas jovens na produção e nos questiona a respeito que elas colocam aquelas pedrinhas como se fossem pedrinhas, como se fossem diamantes.
Eu quero a senhora, como jovem, linda, cirurgião dentista, o que pode dizer esses jovens? Porque muitos procuram, e na produção veio essa questão. Tá, mas de repente existe possibilidade de eu ir lá e colocar, é como se fosse um diamante, é isso? Como se fosse um brinquinho, pode ser um cristalzinho, que a gente cola, cimenta ali no dente. É estético, removível, não tem desgaste nenhum. Tem inclusive de outras cores, não só cristal, depende do gosto de cada um. Quer dizer que não há um desgaste para a colocação desse... É um acessório. É um acessório. É um acessório. Se quiser tirar depois, é removível. Então, isso é bacana, porque de repente, sei lá, o jovem coloca, tá, sei lá, com 20 anos, daqui 22 anos ele quer tirar, pode tirar perfeitamente. Pode tirar. Falando de aparelho, eu vejo o jovem hoje em dia, ele tem procurado mais cedo. Quanto mais cedo realmente... O tratamento em si, ele dá um resultado mais rápido, porque a gente vê jovens também que ficam 2, 3 anos com o aparelho. Tem essa necessidade mesmo, porque na produção o pessoal diz, mas eu já tirei esse, já vai para o 3º ano, continuo com o aparelho. Por que isso, doutora? Nossa, eu vejo aqui, tem gente que está 5 anos de aparelho, mas não é mais assim. Não é mais para ser assim. Quando você é jovem, em crescimento, é o melhor estágio, porque a gente consegue manipular esse osso ainda. Parou de crescer, as meninas com uns 14 anos, os meninos um pouquinho mais tarde. Se não tem espaço, a gente precisa criar esse espaço através de extração. Antigamente era assim. Hoje tem os aparelhos autoligados, que até é esse que eu estou usando. Ele é um aparelho que não tem atrito, então ele é um aparelho mais rápido e em muitos casos consegue se resolver sem extração dentária. Então assim, hoje tem muito mais tecnologia. Em média, o que algum tempinho atrás o tempo de tratamento era 30 meses, hoje em 15 a gente já consegue resolver, às vezes sem extração. Então assim... É tecnologia a nosso favor, tem os aparelhos totalmente estéticos, que são as plaquinhas, que podem inclusive ser removidos. Tem muita coisa nova no mercado. Então, por exemplo, esse aparelho seu, que praticamente não aparece, eu estou conversando com ela do meu lado, eu não tinha percebido que ela estava usando o aparelho. É removível, dá para fazer a higienização bucal normal, ou ele é fixo e durante X tempo tem que retirá-lo para fazer a continuidade do tratamento? No meu caso, eu já usei o transparente, não era indicado para o meu caso, mas eu não queria colocar o fixo. Porque eu tenho 41 anos de aparelho, você já não quer. Gente, 41 anos com essa carinha de bebê de 20, pelo amor de Deus. A gente não quer colocar aparelho. Alinhou meus dentes, mas não tinha estabilidade, porque eu precisava de um movimento de expansão, que aquele aparelho não era indicado, mas eu já sabia disso. É que eu quis tentar, né? E aí, fiz isso no final de 2014... 2017, por falta de estabilidade, começou a voltar. Eu falei, não, vou ter que usar o certo. Então, vim para o autoligado, o estético na parte superior. O meu tratamento vai durar 10 meses. Então, a gente coloca numa balança, 10 meses dá para aguentar e vai ficar bom e é o que tem que fazer, então vamos lá. Então, para fazer higiene, esse não remove. Mas também 10 meses é um piscar de olhos e você fica com dentes lindos, maravilhosos, que eu nem sei porque que você está usando, mas em todo caso respeito, porque olha, eu conheço a doutora Carol há tanto tempo, uns dentes lindos, se ela não falasse que estava usando o aparelho, eu não teria visto, porque é incrível. E não incomoda na mastigação, não incomoda na hora de fazer higienização? É muito mais difícil de higienizar, sim. Tanto é que tem pacientes que não estão preparados, aptos à colagem de aparelhos fixos. Porque não adianta você colar aparelho, ter muito mais inflamação gengival, ter muito mais cárie. A gente precisa controlar o ambiente para deixar apto esse paciente a colar esse tipo de aparelho. Então dá mais trabalho, mas hoje também, por exemplo, tem passa-fio.
que ajuda a gente a passar por esses lugares que senão ia ser super difícil. Tem o Waterpik, que são aqueles aparelhos com jato de água sob pressão, que são necessários. Então, a gente tem que lançar a mão de ferramentas para nos ajudar, porque é uma limpeza mais elaborada, vamos dizer. Doutora, uma outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que praticamente a boca, os dentes, às vezes, eles ficam moles, ela tem todos os dentes da boca, mas os dentes amolecem com o decorrer do tempo. Como é que se chama isso? Periodontia. Muito provavelmente é a periodontia. Tem uma invasão bacteriana nesse ambiente e que vai comendo o osso, vai comendo o osso, vai comendo o osso, que é o que dá suporte ao dente. Então, à medida que a pessoa vai perdendo esse suporte, o dente vai amolecendo. Vai perdendo, muitas vezes não percebe, não tem sinal clínico. Quando vai aparecer sinal, já está no final com pouca coisa a se fazer. Quando o dente já está mole, todo esse suporte já foi. Né? Aí a gente tem pouco a fazer. Por isso que vale a pena ir no dentista, vale a pena tirar umas radiografias panorâmicas, periapicais de boca toda para fazer esse diagnóstico. Uma coisa importante, um primeiro sinal clínico é sangramento. Então, tá sangrando, às vezes tem até sangramento espontâneo. Pode procurar o dentista e vai tratar antes de começar a ter os sintomas piores, sabe? Quando essa bactéria é mais crônica, vai ao longo do tempo. Então, a pessoa com 55, 60 anos é que está passando mais por essa situação difícil. Mas tem bactérias agudas. Eu já tive aqui paciente de 38 anos que perdeu todos os dentes, que a gente teve que fazer prótese sobre implante, inclusive. Mas é super jovem. É super jovem. 38 anos. Mas isso é aquela tal coisa. É o que a gente não deve fazer, é o protelar, né? Eu deixo para amanhã, eu cuido disso, eu cuido daquilo, e a gente vai protelando. Então, eu digo sempre, gente, porque a saúde bucal, eu acho que é assim, uma das nossas saúdes mais importantes que nós temos, né? A gente cuida da pele, a gente, né, a pálpebra dá uma caidinha, a gente já pensa em levantar uma pálpebra, né? Poxa, eu já vou correr para o botox. Puxa, se a mama às vezes está incomodando, que está um pouco mais baixa ou um pouco maior, vamos reduzir, ou vamos colocar uma prótese. Gente, mas o mais importante de tudo, que a boca é onde nós mastigamos, nós realmente, o nosso alimento é através dela, então a nossa saúde corporal, ela começa pela boca. E isso desde a infância, desde a nossa amamentação, desde, sabe, quando a gente está na papinha, está na frutinha raspadinha, e desde pequenininho, realmente, a gente, às vezes, os pais, para não ter muito trabalho, né, deixa para lá, não sei o quê, a criança não quer escovar o dente, não quer fazer uma higienização adequada, e quando a gente vai ver que está com a idade mais avançada, a gente acha que não tem mais conserto. É muito triste isso. Então, assim, por que deixar para depois? Então, antes que a coisa se agrave mais ainda, que fique realmente de uma situação que a gente não sabe que rumo a gente vai na vida, vamos procurar, porque se você deixar para depois é tão mais complicado. Eu poderia ter procurado antes, gente. Eu estou num processo mais moroso. Não vem falar nada. Você vê, há 4 anos atrás, ela falou, não venha, vamos fazer, olha, projetamos isso. Não, porque eu tenho que gravar, porque eu tenho que viajar, tenho que fazer, tem que acontecer. Eu estou falando isso, gente, olha, por mim, por experiência própria. Então, assim, não vamos protelar. Tá? Deixar, você de repente está de férias, está num resort, e aí o dente dói, e aí não sei o que, o canal realmente já foi para cima, aí vem aquela infecção horrorosa. Para que isso? Prevenir é mais barato, mais fácil, mais confortável. Basta realmente nós tomarmos uma atitude e ação, né? Porque, olha, a atitude a gente tem vontade de tomar a todo momento, mas a ação exige que realmente que a gente dê o primeiro passo. Doutora, me diga uma coisa, a senhora me falou há pouco sobre esse rapaz de 38 anos, super jovem, e que ele fez uma prótese em cima... Uma prótese em cima de implantes, a gente fala sobre implantes.
E como funciona? Porque geralmente o pessoal de mais idade, quando ocorre isso, que já perdeu, que usa aquela dentadura em cima e embaixo, né, que fica aquela, que tem o céu da boca, né, aquilo lá é muito incômodo. E, inclusive, as pessoas devem se sentir bem desagradável porque dá um odor. Insegurança da prótese capar ao falar, tem a situação de repente fazer um exame e precisar remover, então a pessoa fica super constrangida. Realmente a prótese sobre implante é o que chega mais perto da dentição natural, dela sentir essa segurança, porque é parafusada, não é removível. De ter uma estética bacana, tem dentes de porcelana também. Então, assim, fica muito bonito e a pessoa fica muito mais com a autoestima elevada de novo, volta para a vida social. Olha, isso eu também não sabia, gente. É super interessante. Quer dizer, você que de repente está em casa, tem aquela prótese que tem aquela parte superior no céu da boca, no céu da boca. Cobre o céu da boca. A prótese sobre implante não cobre o céu da boca. Olha que coisa bacana, gente. O pessoal que tem uma idade mais avançada, que de repente teve que tirar há muito tempo atrás, embaixo, em cima, a mastigação fica, né, uma coisa terrível, e aquela insegurança, você não pode comer uma maçã, você vai para a praia, fica com medo, de repente você dá um mergulho numa piscina, sabe, é uma coisa, né, bem desconfortável. Então, existe esse implante. Uma prótese sobre implante. E também a situação tá com a companheira, tem que remover a prótese para dormir, é tudo super complicado. Então é uma prótese muito mais confortável, sabe? Olha que bacana, gente. Eu estou buscando essas perguntas que foram encaminhadas para a nossa produção e que eu acho muito importante, porque a gente fica com vergonha, às vezes até em casa, de comentar com os nossos, sabe? Tudo é muito assim, eu tenho esse problema, mas eu não quero que ninguém saiba. Não, gente, para tudo tem como, sabe, resolver. Mas não vamos deixar realmente chegar a uma situação de ter que colocar uma deitadura em cima. Não, gente, vamos, sabe, passa a mão no telefone, vamos ligar, vamos passar por uma avaliação e nos abrir. Porque assim, é como eu sempre digo com a doutora Carolina, se não houver uma empatia em você e no profissional que vai te atender, não faça nunca. Nunca. Porque, assim, é uma coisa tão íntima de cada um de nós que eu acho que, assim, se a pessoa fala, doutora Carolina, eu quero de repente tirar, sei lá, essa dentadura em cima e embaixo, sabe? Como é que você vai poder se abrir? Como é que você vai poder falar das suas expectativas, sabe? Porque, meu Deus do céu, é uma coisa extremamente desagradável mesmo. Então, se não tiver esse olho no olho, essa empatia, esse desejo de realmente buscar o que é de melhor para você, você não vai conseguir fazer. Mara, eu tenho uma paciente, ela não tem os dentes superiores, usa a prótese total. A gente está terminando o processo dela da prótese sobre implante. O marido dela não sabia que ela não tinha dentes. Como assim? Dela ter vergonha de contar e à noite tirava a prótese escondido. Imagina a insegurança, o dia a dia dele descobrir, é uma tensão o tempo inteiro. E se essa pessoa fosse para um hospital? Porque assim, quando você vai fazer uma cirurgia, mesmo que seja de estética, você vai fazer sei lá, deixa eu ver, uma mama, um abdômen, uma lipoescultura, de repente o tipo de anestesia que você vai tomar requer, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia geral, né, o tubo vai passar, você geralmente perguntam, quando você assina um termo de responsabilidade, olha, você usa prótese, você usa dentadura, você usa, enfim. É porque você está expondo a sua fraqueza ali, né? Então, por isso que é complicado, por isso que essa prótese devolve a autoestima, porque ela fica muito mais segura, ela não vê a hora de colocar. Eu quero que a senhora deixe uma mensagem para o nosso telespectador, porque eu acho que, assim, mesmo a gente falando muito a respeito da saúde bucal, as pessoas, elas continuam muito presas dentro dos seus medos, dentro dos seus receios. Poxa, mas será que eu vou poder pagar? Poxa, mas eu não quero sentir dor. Mas eu vou ter que ficar afastada das minhas atividades. Eu quero que a senhora deixe uma mensagem especial às nossas amigas que nos acompanham há tanto tempo em casa.
Bom, eu posso falar que aqui vocês vão ser acolhidas, não se sintam envergonhadas, porque estamos aqui para isso, não tem julgamento. A gente está aqui para curar, para devolver a autoestima, para resolver. E a prevenção é o que vai evitar dor, é o que vai evitar sofrimento. Às vezes tem uma lesão que a gente já consegue identificar, o paciente não precisa sentir aquela dor de dente de bater a cabeça na parede, sabe? Não precisa ser feito sair do trabalho de forma emergencial. A gente pode fazer de forma eletiva, agendada, com tranquilidade, com conforto. Então, na minha opinião, a prevenção vale a pena. E se sintam à vontade de vir conhecer, bater um papo e de ver se tem essa empatia, esse acolhimento, né? Passe a mão no telefone, está aqui no nosso GC, entre em contato, vale a pena, gente. Isso é saúde geral, não estou falando só de saúde bucal. Não adie, não deixe de ser feliz, não deixe de sorrir. Isso sim, nós estamos falando sobre qualidade de vida há 23 anos, isso é qualidade de vida. Um beijo no coração de vocês e que realmente Papai do Céu abençoe a cada um e passem a se amar, passem a se respeitar e a se cuidar melhor, tá? Não deixe a coisa chegar a um ponto que você fala, puxa vida, sabe, aonde eu cheguei. Doutora, muito obrigada, um super beijo, viu? Muito obrigada pelo carinho, por tudo. Continue sendo essa pessoa linda, linda, essa profissional que, olha, obrigada. É só Papai do Céu mesmo. É sempre bem-vinda aqui, meu bem. Muito obrigada. Beijo.